Se a oposição vai ter ou não um candidato, Ed, fica a dúvida. Por isso que eu falei que o fim de semana, essa extensão até a próxima quarta-feira, 18 horas na Secretaria do Clube, esses dias a mais, esses 5 dias a mais, eles vão servir para algumas conversas acontecerem, pessoas da oposição, para saber se vão ou não lançar um candidato. Falou-se no nome do Edno Melo, continua falando no nome do Edno Melo, que já disse ao nosso Ralf de Carvalho, o aniversariante do dia, que não tem interesse em se candidatar, que não ia se candidatar à presidência, e inclusive um zoom hoje nas redes sociais, Ed, sem nome de quem passou. É aquela coisa do passaram pra ser postado em rede social, principalmente em Twitter, pra ver o termômetro da torcida, de que a oposição tinha até o nome de Lisca como nome preferido em caso de vitória nas urnas. Isso aí é brincadeira. Mesmo com as eleições para a presidência do Náutico marcadas apenas para o fim de novembro, os bastidores dos aflitos seguem em ritmo acelerado. O atual mandatário Bruno Becker, favorito à reeleição, já trabalha de forma integrada com o técnico Hélio dos Anjos, o auxiliar Guilherme dos Anjos e o executivo de futebol Edgar Montemor no planejamento da temporada 2026. A expectativa é de que, em caso de confirmação do favoritismo nas urnas, o trio tenha seus contratos renovados para dar continuidade ao projeto que culminou com o acesso à Série B. Um dos primeiros passos desse planejamento tem sido a gestão do elenco, especialmente no que diz respeito aos jovens formados na base que não estão nos planos imediatos da comissão técnica. A ideia do clube é emprestar esses jogadores para que ganhem rodagem e retornem mais experientes, podendo gerar retorno técnico e financeiro no futuro. Entre os primeiros a deixarem temporariamente o clube estão os atacantes Talicinho e Cauã Maranhão, ambos formados nas categorias de base alvirrubras. O primeiro defenderá o ABC, enquanto o segundo jogará pelo Piauí Sport Clube até o fim da próxima temporada. No Rio Grande do Norte, Talicinho terá um calendário completo em 2026, disputando o Campeonato Potiguar, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. Já Cauã Maranhão viverá rotina parecida no Piauí, atual campeão estadual, onde disputará o Campeonato Piauiense, além das competições regionais e nacionais. Talicinho tem contrato com o Náutico até 2027, nesta temporada, disputou 10 partidas pelo time profissional, marcando um gol. Cauã Maranhão, por sua vez, tem vínculo até 2028 e soma 13 jogos e um gol em 2025. Ambos são vistos internamente como promessas com potencial de valorização. O técnico Hélio dos Anjos, caso permaneça no comando do clube, já manifestou o desejo de promover uma ampla reformulação no elenco. Segundo informações apuradas, cerca de 13 jogadores do grupo atual devem ser mantidos para as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B em 2026. Um dos nomes com grandes chances de continuar nos aflitos é o meia Vitinho, de 21 anos. O jogador pertence ao Cruzeiro, que segundo informações de bastidores vê com bons olhos a possibilidade de prorrogar o empréstimo. A informação foi revelada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. Vitinho foi contratado pelo Náutico durante o quadrangular final da Série C, a pedido do técnico Hélio dos Anjos, com quem já havia trabalhado na Ponte Preta. O jovem agradou à comissão técnica e deve estar na lista de remanescentes para a próxima temporada, especialmente por sua versatilidade e bom desempenho na reta decisiva do acesso. Outro atleta que vive expectativa sobre o futuro é o volante Auremir. Em contato com o NE45, o jogador revelou que recebeu sondagens de outros clubes, embora nada oficial tenha sido apresentado. O meio-campista, experiente com passagem por diversas equipes do futebol brasileiro, afirmou que não tem pressa para definir seu destino e que a prioridade é permanecer no Náutico e seguir morando no Recife. Apesar de ter ficado de fora da fase final da Série C por lesão, Auremir teve participação importante na campanha de 2025, somando 31 partidas disputadas entre Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C. O volante marcou um gol contra o Ipiranga e deu uma assistência na vitória sobre o CSA. Nos bastidores políticos, o clima é de intensa movimentação. Mesmo com a data das eleições marcada para 30 de novembro, Bruno Becker já articula alianças e vem ganhando apoio de diferentes setores internos do clube. O atual presidente colhe os frutos do acesso à Série B e tenta capitalizar o bom momento esportivo para consolidar seu projeto de gestão. A permanência de nomes como Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos e Edgar Montemor é vista como símbolo de continuidade e estabilidade. O trio tem papel central na reestruturação do futebol alvirrubro e na montagem do elenco que recolocou o Náutico no cenário nacional. Enquanto isso, o departamento de futebol trabalha para alinhar as decisões estratégicas com o calendário e as metas financeiras do próximo ano. O objetivo é garantir uma temporada 2026 sólida, com uma equipe competitiva e planejamento antecipado, algo que o clube não conseguiu realizar em anos anteriores devido à instabilidade administrativa.
O repórter e setorista Igor Moura, no programa Bola Rolando da Rádio Jornal, trouxe mais detalhes sobre o momento político e as últimas movimentações do elenco alvirrubro, destacando que o clima interno é de confiança, mas também de cautela diante das decisões que definirão o futuro do Náutico para os próximos anos. E antes de continuar acompanhando todas essas novidades, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece o nosso trabalho e se mantém por dentro de tudo o que acontece com o Clube Náutico Capibaribe, dentro e fora das 4 linhas. Clube Náutico Capibaribe, alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos, boa noite, um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando, um ótimo fim de semana para todo mundo. Aliás, fim de semana, Ed, que deve ser de algumas reuniões, algumas conjunturas políticas, conversas principalmente pelo lado da oposição. Isso porque, ainda essa noite, Ed, eu acredito que eu vou receber a confirmação da chapa da situação formada. Bruno Becker, como natural, como todo mundo esperava, né? Vai surpreender um total de 0 pessoas. O Bruno Becker confirmando a candidatura à reeleição à presidência do Náutico para o próximo biênio. Ele com o Ricardo Malta, que hoje é o responsável pelo CT Wilson Campos, na chapa como o vice-presidente, após a carta, a postagem da Tati Roma, dizendo que não vai se candidatar a vice-presidente do Náutico, não vai permanecer no cargo que ela ocupa até agora, quer queira ou não, a eleição ainda vai acontecer, portanto, Bruno Becker será candidato, com o Ricardo Malta sendo seu vice. Se a oposição vai ter ou não um candidato, Ed, fica a dúvida. Por isso que eu falei que o fim de semana, essa extensão até a próxima quarta-feira, 18 horas na Secretaria do Clube, esses dias a mais, esses 5 dias a mais, eles vão servir para algumas conversas acontecerem, pessoas da oposição, para saber se vão ou não lançar um candidato. Falou-se no nome do Edno Melo, continua se falando no nome do Edno Melo, que já disse ao nosso Ralf de Carvalho, o aniversariante do dia, que não tem interesse em se candidatar, que não ia se candidatar à presidência, e inclusive um zoom hoje nas redes sociais, Ed, sem nome de quem passou. É aquela coisa do passaram pra ser postado em rede social, principalmente em Twitter, pra ver o termômetro da torcida, de que a oposição tinha até o nome de Lisca como nome preferido em caso de vitória nas urnas. Isso aí é brincadeira, né? Não, Edinaldo, eu vou ser bem sincero com você. O Bruno Becker não precisa de combustível para ser favorito a passos largos à reeleição, né? Até porque o Náutico acabou de subir. Aí a oposição vai e soltam, no caso, a informação dizendo que a oposição tem o nome de Lisca como preferido. Aí é você empurrar de vez, né? Você dizer, tome, pode ganhar de novo, Bruno, porque não existe, né? Lisca não existe, a começar do caráter, né? A começar por aí, era isso que eu ia dizer, você se antecipou muito bem, né? A imagem do Lisca é uma imagem que ficou no chão aqui em Pernambuco, tanto nas passagens que ele teve no Náutico como no esporte. Sempre deixou um rastro lamentável, né? De procedimentos inadmissíveis, inaceitáveis. Então um negócio desse, nem por brincadeira, nem por deboche, gera alguma graça, viu, Igor Moura? Já pensou, e foi uma informação que de fato circulou nas redes sociais, principalmente em Twitter, dizendo que a oposição tinha o Lisca como um nome que até já tinha iniciado conversas com pessoas da oposição. Aí você, Edinaldo, coloca na balança pro torcedor do Náutico, pro sócio do Náutico decidir. Lisca ou Hélio dos Anjos, Edinaldo? Que escolha, hein? Fica complicado. O torcedor tem que começar a cair na real. O quadro é esse que você traçou. O otimismo é total para a chapa do Bruno Becker, em função de ter conseguido o acesso à Série B do próximo ano. Ele realmente se cacifou. Ele é o super favorito dessa disputa. E se tiver alguém pretendendo encarar a campanha, né, eleitoral, que seja um nome realmente de seriedade no Clube Náutico Capibaribe, porque o que está saindo aí com esse nome de Lisca é para não ter credibilidade nenhuma nessa história, viu, Igor Moura? Pois é, até a próxima terça-feira a gente vai saber se vai ser aclamação ou bate-chapa, né? Até a próxima terça, porque na quarta, 18 horas, acaba o prazo para inscrição de chapas à eleição do Náutico. Sobre isso ontem, você estava na sua folga, eu dizia o seguinte, é até possível que se apresente algum candidato ali na reta final, mas normalmente é aquele cara que se apresenta para se cacifar, melhor dizendo, se apresenta para reforçar o nome para um futuro,
Normalmente acontece isso. É verdade. Será surpresa apresentar-se uma candidatura dessa, viu, Igor Moura? É verdade. Alguém que não é tão conhecido, alguém que nunca presidiu o clube, né? Fazer o nome, né? Isso, colocar a cara, né? A cara pra jogo, pra que o torcedor do Náutico, o sócio alvirrubro, vá o conhecendo alguns projetos. A chamada candidatura olímpica. Perfeito, exatamente. Bom, Edinaldo, enquanto esse lado político do Náutico ainda é, quer queira ou não, indefinido, apesar dessa chapa ser algo concreto, né, do Bruno Becker com o Ricardo Malta, o Bruno vai tocando o barco no futebol. O Náutico não pode ficar estacionado porque 2026 está aí batendo na porta e a pré-temporada do Náutico deve começar exatamente daqui a um mês, né? A pré-temporada do Náutico tem quase que certeza, eu tenho quase que certeza que ela vai começar na última semana de novembro, para dar aí 40 dias para o início do Campeonato Pernambucano no dia 7, 40 dias de treinamento já colocando aqueles recessos tão tradicionais de folga natalina, de feriado de fim de ano, tudo isso para jogador viajar para sua cidade natal, com a família, enfim. Sempre acontece isso e o Náutico começando na última semana de novembro vai ter aí cerca de 40 dias de preparação visando o estadual. Lembrando que dia 21 de março só o Náutico deve começar a sua saga na Série B em 2026. E o departamento de futebol segue trabalhando, o Bruno Becker, sempre em reuniões, sempre em conversas com Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, que não estão em Recife, mas seguem com reuniões online, né? Os dois com contrato até 30 de novembro, assim como toda a comissão técnica. E o Eduardo Granja, que bateu um papo inclusive com o Haldney, explicando os motivos da sua saída futura. Por enquanto, o Eduardo Granja segue trabalhando até o fim de novembro como vice de futebol do Clube Náutico Capibaribe. Ed, a primeira definição sobre elenco concreta. Náutico está emprestando o Talicinho, ponta, ao ABC. Jogador de 19 anos. Ano passado, quando começou a se destacar, ter mais minutagem, renovou o contrato até o fim de 2027. A multa do Talicinho para clubes brasileiros é uma multa de 8 milhões de reais. Ao todo, com a camisa do Náutico profissional, só jogos no profissional. O Talicinho tem 34, 3 gols marcados, o último deles um gol de cabeça bonito contra o Confiança, já com o Hélio dos Anjos no comando técnico. Do ano passado para esse, ganhou quase 10 quilos de massa muscular e o Náutico tá emprestando o Talicinho para ele ganhar minutagem, experiência, rodagem no ABC, até porque, né, Ed, o ABC vai ter Campeonato Potiguar, vai ter Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e lá no ABC o Talicinho vai ter pressão, porque o ABC é um clube tradicional, né, do Rio Grande do Norte. Náutico emprestando, acho uma boa pro atleta e pro clube, né, Edinaldo? Para os dois, você tá correto, tanto para Talicinho como para o próprio Clube Náutico Capibaribe. Talicinho é um jogador que tem talento, mas precisa ter continuidade, precisa jogar. O ABC vai ser um bom caminho para ele, Igor. Pois é, Ed. Outra provável definição que deve acontecer muito em breve, desculpe até a redundância, que vai acontecer muito em breve. O Náutico, entre aquelas peças que o Timbu tem como prioritárias no elenco que subiu, no grupo que subiu, Paulo Sérgio, que tem cláusula no contrato para renovar e deve ficar no que vem. O Vinícius com contrato longo. O Muriel, o Matheus Silva, o próprio Carlinhos. O Noroeste já falou que está aberto a negociação com o Náutico. O Náutico deve iniciar com o Noroeste uma conversa para permanecer com o Carlinhos. Entre os atletas que agradaram, que chegaram na reta final já com o Hélio, Vitinho é um deles. Vitinho, o Hélio foi treinador do Vitinho. O Vitinho com 17 anos aproximadamente, na base da Ponte. O Vitinho foi comprado pelo Cruzeiro, foi um pedido expresso e manifesto do Hélio dos Anjos, o Vitinho vir ao Náutico. E o Cruzeiro, pelo menos as informações que chegam de Minas, é que o Cruzeiro, que é o dono, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, vê com bons olhos a permanência do Vitinho pro ano que vem, principalmente porque o Náutico vai jogar a Série B do Brasileiro, e é uma grande vitrine, quer queira ou não, a Série B do Brasileiro, com tantos times de camisa tão observada e com um nível competitivo tão alto, né? Então, a tendência, Ed, é que Vitinho seja uma peça que permaneça no elenco para a próxima temporada, viu? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.